Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate ao vivo desta quinta-feira, dia 17 de setembro. 17 de setembro. Hoje nós vamos falar com um grande advogado, dois advogados, um que não milita tanto na área, mas que também é advogado e conhece muito as nossas leis, e um grande advogado que eu já vou quebrar o mistério, já vou anunciar o nosso primeiro convidado da noite. Vamos falar sobre leis, sobre justiça, sobre essa possibilidade cada vez mais concreta do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vamos falar também da repercussão da CPMF, os Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, resolveu manter as taxas de juros lá embaixo. O resultado, o dólar cada vez mais alto aqui no Brasil. Por outro lado, antes de apresentar os nossos convidados, eu tenho que, até será uma das pautas do nosso debate, com certeza, uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que torna facultativo, eu vou repetir, telespectadora, facultativo, ou seja, você tem, se quiser, no extintor de incêndio nos veículos. Aí vocês vão me perguntar, puxa, mas o governo há pouco tempo disse que era obrigatório, que a gente tinha que trocar, porque o extintor de incêndio tinha que ser para chamas do tipo C? Pois é, telespectador, telespectadora. Se você, assim como eu, correu atrás do extintor de incêndio para deixar o seu carro adequado conforme o CONTRAN, nós fomos mais uma vez enganados, porque o CONTRAN agora decidiu que é facultativo. Obrigatoriedade mesmo, só para caminhões e ônibus. Boa noite, Aldo Santos Pinto. Desculpe o desabafo antes de apresentá-lo. Boa noite, João Vilela. As mesmas desculpas. Eu não me conformo com esse nosso país. Me permite uma retificação minha. Pois não. Eu não me considero advogado. Eu fiz a OAB, passei na OAB, tudo mais, fiz direito. Amo direito. Mas assim, advogado doutor Aldo que realmente milita todos os dias ali, que é o ganha-pão dele. Amo direito, sem dúvida nenhuma. Eu acho uma das profissões mais bonitas e necessárias, inclusive. Com certeza. Até eu sempre falo, nós devemos ter no colegial, no ensino médio, nós temos realmente aulas de noções básicas de direito, ter tecnólogo nessa parte do direito, que eu acho fundamental. São coisas que nós talvez precisamos cavar mais para poder realmente... Podemos até fazer um programa a respeito dessa... Mas só essa retificação, porque advogado é doutor Aldo que está ali militando todos os dias com afinco. Boa noite, doutor Aldo. Boa noite, Guto. Agradeço o elogio, mas eu informo a todos que eu tenho apenas 1,78 m, não sou grande. E milito sim todos os dias, como o amigo João falou. Aliás, é uma alegria grande estar aqui ao seu lado, você com conhecimento não só sobre direito, mas um conhecimento sobre todos os assuntos que nós iremos abordar. E, na verdade, é o meu ganha-fralda. Ganha-pão é quando está solteiro e não tem filhos. Eu estou casado e com uma filha pequena, então é o meu... Nós dois. Nós três. É o meu ganha-fralda, né? Eu agradeço... A idade da sua e o nome da sua filha, por favor? Minha filha chama-se Alice, ela tem 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. A sua filha? 5 meses, Luísa. A minha filha Maria Valentina tem 1 ano e 5 meses. Beleza. Então estamos ali. Mais novinha. Só meninas, hein? Já repararam? Só menina. Só nasce mulher. Que alegria. E aí, para completar esse boa noite, já agradecendo aí a paciência e a atenção do telespectador. João Vilela, considero você advogado, não... Obrigado. Além de um grande empresário bem-sucedido, inteligente. Eu amo direito, realmente. Eu descobri que eu gostava do direito no último ano da Faculdade de Engenharia Mecânica, que tinha noções básicas de direito. Falei, nossa, isso é muito legal. No quinto ano? Na realidade, era 6º ano. Que tinha mais, fazia à noite, então tinha mais 1 ano. Mas é algo que realmente é fantástico e necessário para a nossa vida. Tudo que move na nossa vida tem o direito por todos os lados. Margeando. Sempre. E balizando. Eu vou começar com a primeira pergunta pinga-fogo para vocês dois. Vai ter impeachment da presidente Dilma Rousseff? Olha, o impeachment é algo bem complexo e pode ser também algo muito simples. Por muito menos de tudo isso que nós estamos vendo, eu sei que você em casa vai se lembrar, o Collor de Mello teve um procedimento de impeachment contra ele acabou renunciando antes do término das votações no Senado, mas por muito menos, que eu não me lembro agora se foi por uma reforma na casa da Dinda, que era a residência oficial dele, ou se por uma reforma da Elba. Ele vendeu uma Fiat Elba, exatamente. Ele vendeu uma veraneio
e comprou uma Fiat Elba. E a diferença de dinheiro veio do Uruguai, se não me engano. Famosa Operação Uruguai. Pois é, uma questão bem grão de pequena, areia, perto de tudo que a gente escuta hoje, né? Mas nós temos que saber separar algumas situações, né? Hoje foi feito um complemento a uma apresentação de denúncia. O correto não é que foi pedido o impeachment, mas sim foi apresentada uma denúncia hoje na Câmara e, curiosamente, foi apresentada e assinada pelo Dr. Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT, juntamente com o Dr. Miguel Reale Júnior, que em termos políticos ele foi ministro na época do Fernando Henrique Cardoso, não me falha a memória, e há também uma outra doutora, professora da USP de São Paulo, Faculdade de Direito de São Paulo, que também faz menção a essa denúncia. Por que eu tenho que esclarecer essa questão da denúncia? Porque essa denúncia ela é encaminhada, ela é feita um protocolo e vai para o presidente da Câmara, que é o Eduardo Cunha. Cabe a ele 3 posições. A primeira, deixar de lado, ele não tem prazo para colocar isso para julgamento ou não. A segunda é colocar em votação, e aí a Câmara, por 3/5, vai dizer se encaminha o processo de abertura do impeachment que correrá no Senado, ou a terceira, ele rejeita. Então, rejeita a abertura dessa votação. Creio eu, como esse procedimento ele é político-jurídico, não existe só o jurídico, nem só o político, ele é político-jurídico, é bem provável que a sinuca que ele está agora é a seguinte: deixar essa denúncia paralisada, acho que não vai ser bom para ele, não é verdade? A pública vai pressionar. Se ele simplesmente determinar a abertura para votação na Câmara, vão dizer que ele está, então, naquela retaliação ao governo, agindo de vingança. Creio eu que ele irá rejeitar essa denúncia, mas já sabendo que ela sofrerá um recurso por qualquer um dos membros da Câmara. Porque exatamente, com o recurso, basta ter a maioria simples para que esse procedimento encaminhe para o Senado, para então sim ocorrer a abertura do processo de impeachment com obrigatoriamente o afastamento da presidente. Ou seja, uma manobra, pura e simples, uma lavagem de mão, num primeiro momento, do Eduardo Cunha, no recurso vai favorecer, porque vai precisar de menos deputados para se aprovar a abertura do processo. Eu não tenho dúvida alguma de que hoje a questão ela é matemática político-jurídica, porque todo dia conta-se quantos estão do meu lado ou quantos estão do lado adversário. E como nuvem, política como nuvem, você olha para o céu, essa contagem está de um jeito. Você toma um café, conversa com um amigo, olha para o céu, a nuvem já mudou. Já dizia Ulisses Guimarães. Exatamente. Então, hoje esse procedimento que é político-jurídico, ele está matemático, político, jurídico. Eduardo Cunha estaria lendo Maquiavel ou não? Ou já deveria ter lido? Todos leem, né? Todos leem. Todos leem. Mas eu acho que o ler não significa entender. Sim, eu digo, porque essa manobra dele é uma manobra inteligente, a gente não pode deixar de reconhecer politicamente, é legal, é inteligente, porque ao mesmo tempo em que ele se livra da responsabilidade de dar andamento quando o processo chegar na mesa, ele vai dizer, olha, quem decidiu foi o recurso e depois eu deixei no plenário. Eu vou querer também ouvir o João para me ajudar nessa questão, mas muito tem se falado do impeachment, a presidente vem dizendo que o impeachment é golpe, então vamos parar aí. Quanto a golpe, eu discordo claramente, porque está na Constituição, é algo extremamente democrático, senão não estaria na Constituição. Sim, faz parte do jogo democrático. A mesma regra que a elegeu, é a mesma regra que contempla o pedido de impeachment, né? Resta saber se ela cometeu crime comum, crime de responsabilidade. Isso. E aí, naquela questão em que eu coloquei aqui, político-jurídico, na questão jurídico, você tem que ter um fato, que é apurado através de denúncia. Na época do Fernando Henrique Cardoso, foram mais de 10 denúncias recusadas pelo então presidente Michel Temer, da Câmara, sem que houvesse qualquer outro recurso para levar esse procedimento. Então, o Fernando Henrique Cardoso também enfrentou esse tipo de situação, problema. E a maioria dos processos, acredito que liderados pelo PT. Sem dúvida. Sim, então, só para eu concluir essa questão, que ela é político-jurídica, né?
Eu fui aluno, já falei aqui algumas vezes, do professor Eduardo Cardoso, que hoje é ministro da Justiça, e para ele não cabe essa questão do impeachment. Eu estive recentemente agora com o Dr. Écio Lescrec, que é um renomado advogado aqui da região, do país, ele também acha que não cabe impeachment. Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo entendem que cabe impeachment. Eu venho amadurecendo essa ideia porque uma das questões para que caiba ou não o impeachment é que o fato ocorra durante o período de que ele seria importante não anterior, não, para o telespectador, o porquê da presidente estar sendo nesse processada. Mandato, não no anterior. Exatamente. Né? E como que se configura o crime para ela poder sofrer o pedido de impeachment? No caso, estão denunciando crimes de responsabilidade por conta das pedaladas fiscais ou questões eleitorais, das contas eleitorais. São anteriores, né? Pois é. Aí, eu tinha também esse raciocínio bem fixo na minha mente. Só que nós temos que entender, ou pelo menos eu estou entendendo da seguinte maneira, João. A lei que fala dos crimes de responsabilidade e toda essa questão de impeachment, ela é de 1950. A nossa Constituição, ela é de 5 de outubro de 1988. E a reeleição é uma emenda constitucional, número 16, de 1997. É o Fernando Henrique. Então, seria muito cômodo, Guto, essa é a minha convicção, quero que o telespectador entenda que é a minha convicção. Seria muito cômodo eu simplesmente falar que um crime, seja ele de responsabilidade funcional ou um crime comum, cometido no mandato anterior, não pode gerar o impeachment, porque aí estou criando uma janela, estou criando uma porta, estou criando uma abertura muito grande para que se cometam crimes num primeiro mandato. E perigosa essa porta. Exatamente. Ora, se a reeleição, ela é o mais recente dessas 3 leis que eu acabei de colocar, a Lei de Responsabilidade, que é de 1950, que fala do crime, a Constituição de 88 e a Emenda Constitucional de 97. Né? E ela indica claramente a reeleição. E o cidadão que está lá, eleito, buscando, pleiteando um segundo mandato e se reelege, eu não posso deixar de apurar os crimes que ele eventualmente cometeu. Então, para mim, hoje, está bem claro se esse crime foi cometido no exercício e ele se reelegeu, para mim está claro que pode sim ocorrer a denúncia, a abertura e o julgamento do impeachment. João Vilela. É uma ótima forma realmente de enxergar. É realmente nebuloso a gente ter realmente essa dificuldade de enxergar. O doutor colocou de uma forma brilhante, uma questão do tempo realmente que dá uma diferença muito grande. Realmente, você não pode pensar que o legislador que fez a Constituição e o legislador que fez a lei da improbidade tivessem pensando que eu fosse ter reeleição, porque não tinha. Não existia. Então, criou uma nova conjuntura e um mandato se emenda no outro. Então, você vai ter realmente um mandato um atrás do outro. Isso realmente dá uma diferença muito grande. Porque ela não pode agora reclamar que esse defeito foi um defeito do presidente. Ela é a mesma pessoa. Exatamente. Então, é a forma de usar realmente essa forma. Os que vão defender contrariamente vão dizer, não, mas espera aí, houve uma nova eleição, começa daqui para frente. E aí tem uma questão que eu acho um absurdo, mas é uma tese muito usada, da irresponsabilidade do presidente da República, que seria uma prerrogativa. Não nessa forma que as pessoas entendem como irresponsabilidade, mas já teria sido aprovado, já teria tudo mais, ela não tem ficha suja, por exemplo, também. Então, teria que ter um crime do começo do ano para cá, quando ela recebeu realmente de novo. Ela foi novamente levada ao poder, então teoricamente não teve nada nesse primeiro ano, ainda que se comprove. Mas eu vejo muito mais coisa, que eu sei que não estão nem pegando nesse mérito. Tem uma coisa simples, tem Passadina, por exemplo, que também já é do anterior, que é antes até do mandato dela anterior, tem uma série de outros problemas. Os mandos na Petrobras, você também colocaria essa parte toda, mas você vai falar, bom, tudo bem, mas isso foi anterior. Mas tem alguns detalhes que são atuais, que ela continua tendo, crimes continuados. Na minha opinião, crimes continuados. O mais médicos eu vejo como um crime. É tráfico internacional de pessoas. Eu não consigo ver de outra forma. Porque são pessoas que vieram de Cuba, mas médicos, pessoal de Cuba, médicos brasileiros não, claro. Eles vêm de Cuba, eles não passam pelo Revalida, que é obrigatório, ou seja, qualquer um, se você se forma na Alemanha, se forma em medicina na Alemanha, você quer
agir no Brasil, a faculdade é excelente, pode ser muito boa, você tem que fazer o revalida. Você faz uma prova para dizer realmente eu posso atuar aqui no Brasil como médico. Senão é exercício ilegal da profissão, mesmo que ele tenha se formado na Alemanha. No caso, as pessoas se formam em Cuba, que é uma coisa até curiosa, porque são pessoas que têm a quantidade de pessoas que Cuba consegue exportar, né? Exportação de pessoas é um crime, que é tráfico internacional de pessoas. Ela recebe muita gente em Cuba, né? Exportar pessoas é crime. A gente sabe que é crime, né? Ainda mais recebendo por troca disso. Ela consegue manter a sua estrutura na sua ilha de médicos, exportar para Bolívia, exportar para Venezuela, exportar para vários outros países, cobrando esses países um valor de R$10 mil, que é mais ou menos isso que se cobra, e pagando apenas R$2.000 para o médico, ficando com R$8 mil. Esse crime, eu não sei como as pessoas não falam mais. Eu não estou criticando esse cubano que vem de lá para cá, às vezes com muito boa intenção, pessoas honestíssimas, corretas, mas a questão não é essa. A questão é qualidade do trabalho, se ele pode ser médico, está exercendo ilegalmente a profissão, por um programa do próprio governo federal, que o CRM não conseguiu extinguir essa forma, por uma questão de humanidade, não importa. E você está tirando dinheiro brasileiro para fazer isso. Outra questão importante, anterior, mas é o Porto de Mariel, ou todo esse dinheiro que foi para a Bolívia, por exemplo, todo o dinheiro que foi para a Venezuela. Nós temos que lembrar que só na Bolívia, quando a gente perdeu para a Petrobras, foram 970 bilhões, era avaliado o valor de 970 bilhões, o valor... De reais ou de dólares? Reais na Bolívia, que é uma coisa incrível. Venezuela, nós botamos dinheiro adoidado para metrô em Caracas e dinheiro de tudo quanto é forma. Parceria com a PDVSA na refinaria. No Haiti teve dinheiro brasileiro, na República Dominicana teve dinheiro brasileiro, muito dinheiro brasileiro. Agora temos que lembrar que BNDES quer dizer Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Nacional. Ninguém falou que é internacional. Do Brasil, né? Nacional do Brasil. Claro que fizeram isso para dar uma fuga. Viram que o mensalão não deu certo porque o Ministério Público foi em cima, além da denúncia do próprio Roberto Jefferson na época, foi fácil você apurar. Ah, mas peraí, em Cuba ninguém apura nada. Na Venezuela ninguém consegue apurar nada. Vamos para lá. Tem a soberania do país. Na África também. Na África, né? Só país nessa qualidade. Então, assim, tem muitos crimes no meio do caminho do meu ponto de vista, mas tem crime que não para mais. Aliás, é difícil achar o que não foi crime nesse governo, infelizmente. Doutor Aldo, o senhor concorda nesse rol de crimes que o João Vilela citou? Você incluiria também isso eu vejo com mais cautela. Existe aquilo que eu não concordo. Eu não concordo, por exemplo, que o nosso porto aqui em Santos, ou que os demais portos do país não recebam investimento e o porto de Cuba receba. Sem dúvida. E que não vai servir a nenhum interesse brasileiro, né? Se dissesse, olha, a gente vai construir ali um porto porque a gente está querendo melhorar as nossas relações internacionais com os Estados Unidos, com o Caribe, enfim, com o México. Nada disso. Isso assim, nessa situação de investimento, eu não concordo com o que foi feito. Mas daí a dizer que isso é crime... Não, esse não seria o crime. O crime seria do tráfico internacional de pessoas. Eu fico com a minha questão de que eu não concordo, né? Sim, não, e a questão do Mais Médicos, querido João, eu acho que há um tratado internacional, que eu também não preciso concordar com ele, mas há um tratado internacional, e já foi feito, firmado com outros países, e creio que a nossa Constituição, ela reconhece esse tratado internacional como válido. Talvez aí a dificuldade do Conselho de Medicina não derrubar ou não conseguir derrubar isso. O tratado, pelo que eu sei, é o tratado que como tem o Médicos Sem Fronteiras. Aí, sem dúvida, são organismos internacionais que têm médicos brasileiros que vão atuar na África sem precisar fazer o revalida. Mas são frentes realmente de formas bem diferentes do que está fazendo, e a grande questão não é nem o médico ser cubano ou não. Ele poderia, eu acho interessante esses médicos virem para cá, inclusive virem para cá como realmente imigrantes mesmo, para cá. Mas recebendo o valor, tendo a igualdade, que na Constituição não vai permitir essa diferença de igualdade dessas pessoas. Olha, você é um médico do Mais Médicos brasileiro, você ganha 10 mil, você é o Mais Médicos cubano, você recebe 2.
e os outros 8 vai para o... Eu digo que é essa questão, essa exportação de mão de obra de forma escrava, sem direitos. Aí ele fere os direitos humanos. Eu concordo que tem o tratado, mas são para médicos, como tem os médicos brasileiros, atuando em outros países, inclusive na África, aqueles médicos sem fronteiras. Mas dessa forma eu vejo uma forma um pouco mais... uma forma de burlar uma questão que da ONU, que diz muito claramente, do Tratado de Direitos Humanos, que não podem ser retroagidos, não podem perder a eficácia, só podem ir para frente, não podem ir para trás. Mas eu me permita só não, essa juridicamente, parte, sem dúvida, é uma brecha que senão não teria, o Ministério Público estaria batendo mais em cima do trabalho também. Mas eu vejo esse programa, apesar... da validade da tendência da população, sem dúvida. Eu vejo a finalidade dele. Sim, não. Olhando a finalidade, sim. Eu acho que, graças a Deus, o telespectador que está em casa nos assistindo, ele talvez não esteja utilizando de um médico do Mais Médicos, creio que você não, eu tampouco. Mas vê aquelas pessoas que estão realmente precisando disso. Então, eu vejo que essa maneira, de todos os atos, existem erros, existem acertos. Esse eu vejo mais... fica o milho, esse que é o problema. Mas esse eu vejo mais acertado, sabe por quê? Porque o médico, talvez, que se forme aqui, ele quer o melhor para ele. O melhor para ele, de repente, é trabalhar no hospital A, no hospital B, no hospital C. O fato não é condenável. Não ir para o interior. Não ir para o interior. É uma opção, né? Para cuidar de quem... Nossa, não tem coisa alguma. A falta de médicos, mas nós vamos pensar também que em 12 anos, agora vamos passar... cada vez mais, vamos dar 16 anos, em 12 anos, você poderia ter formado muito mais médicos. Bom, aí é o erro. E aí, então mas a questão que eu falo, assim, nós vamos pensar, eu estou pensando como se eu fosse um cubano. Eu não estou pensando nem como se fosse um brasileiro revoltado com a situação, nem como um médico. Um cubano que está tendo diferença no seu trabalho. Se ele tiver a mesma qualidade de trabalho, então nem se fala. Aí, todos os direitos trabalhistas, eu vejo que estão sendo rasgados aqui no Brasil. Se qualquer empresa fizer isso, por mais nobre que seja a atividade, por mais nobre que seja, realmente, sem dúvida nenhuma, eu concordo a falta do médico, concordo com toda a questão. Só não concordo se você mandasse vir um médico de Cuba, fizesse uma revalida, sem problema nenhum, pagasse para ele os 10 mil reais, sem problema nenhum. A questão é, será que desses 10 mil, esses 8 mil não estão sendo particionados de alguma outra forma? Existe denúncia de que acontece Isso eu acho que é a questão de direitos humanos mesmo. Você está deixando a questão da igualdade daquele médico de uma forma muito precária. Né? Ele é um precário. Ele não pode trazer a família, ele não pode mudar, ele não pode constituir família aqui no Brasil, ele não pode abrir uma conta bancária aqui no Brasil, ele não pode fazer um monte de coisas que todo estrangeiro teria direito de fazer na legalidade. Se viesse trabalhar como imigrante. Como em qualquer empresa. E aí começa a ter algumas coisas que eu considero... Mas não é só isso, assim, eu vejo muitas falhas de ponta a ponta do governo. Até as medidas que se tomam, você vê que são de afogadiço, de uma forma muito apressada, e depois volta atrás. Olha, vamos... Não vou pagar o 13º agora. Não vai dar para pagar. Vou pagar em partes. Vou pagar uma parte agora, uma parte de... Ninguém sabe. A própria CBPF que a gente estava falando, se joga no ventilador. Isso está errado. Você falou do Maquiavel, Guto. Eles estão fazendo o Maquiavel contrário. O Maquiavel fala para você dar a maldade de uma vez e a bondade aos poucos. Né? Não é que o Maquiavel falou para fazer isso. No Príncipe, o Maquiavel constatou que ele viveu isso. Os governantes usavam dessa forma. A gente fala Maquiavel, coitado, ele não tem nada a ver com isso. Ele não foi Maquiavel. Ele não foi Maquiavel. Ele foi um observador, né? Pois é, não é que ele está falando faça isso. Ele observou, ele foi a pessoa mais brilhante na observação das formas de governo e conseguiu entender isso. Então, na realidade, o que ele falou, então, ele está fazendo o contrário. Alguém está por trás, infelizmente, a minha perspectiva, a minha percepção é que alguém por trás, que eu até desconfio quem seja, que todo mundo aqui desconfia. Da presidente? Não, por trás da presidente. Por trás da presidente? Alguém que vai ter uma vantagem se ela cair. Sim. Está deixando ela dando corda para ela se enforcar. E vai dando corda. Parecendo uma pessoa bacana, parece um mordomo, parece um vampiro, assim, meio mordomo com vampiro, uma pessoa mais fria normalmente, mas muito esperto, muito inteligente, que não quer nenhuma denúncia contra ele.
E ele está dando corda. E ela faz essas besteiras uma atrás da outra, colocando até os discursos dela. E ela nem tem dado a maldade aos poucos. Ela tem anunciado o que é pior. Ela tem anunciado a maldade aos poucos. Então, o Ronaldo é perfeito. Está fazendo um vai e vem e deixando todo mundo em pânico. Isso é um terrorismo, né? Não deixa de ser um terrorismo. Qualquer aluno do primeiro ano de Direito, ou até qualquer de Economia, de Administração, qualquer pessoa, tem um mínimo de noção, sabe que você falar, vou colocar a CPMF numa crise dessa, sem força política no próprio governo, como é uma eleição para ano que vem, para prefeito, que muitos dali vão ser candidatos a prefeito, do próprio PT, senador Lindenberg Faria do PT, que é candidato a prefeito no ano que vem, todo mundo sabe disso, na cidade dele do Rio de Janeiro, ele já foi contra a CPMF, vira um prato fácil de você chegar, né, o seu adversário político e falar para você, olha, ele aumentou lá o nome dele na CPMF lá. Agora é imagino que virá, né, se ele continuar. E aí, o IPTU de vocês, eu não quero nem saber o que vai acontecer. Ela não consegue apoio para essa questão nem no próprio partido. Não, exatamente. Como é que o militante vai dizer que ele apoiou a volta da CPMF? Que o próprio PT, quando foi lançada, foi contra. E sem encontrar... Foi ferozmente contra. A questão jurídica e política é muito forte nesse ponto eleitoral. Do que você vê, são 3/5. É uma PEC. Emenda constitucional. Votação 2 vezes nas 2 casas do Congresso, na Câmara e no Senado. Se eu não fiz a conta errada, são de 513 senadores, 3/5 vai dar 308, 9, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Deputados, para você poder aceitar... 312, 313. Nessa faixa, nessa faixa. Mas, a gente vê que isso é muito difícil. O Eduardo Cunha colocar isso em votação, mais difícil ainda. Tem que passar, como é PEC, tem que passar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Não passa tão rápido. Ainda mais sem vontade política, passa mais difícil. Exatamente, quando então, não há vontade política. É um imposto condenado a não dar certo para um mínimo de pessoas que entendem como funciona o jogo político dali. Sabe que não vai dar certo. A precisa aumentar a CID, que ela pode aumentar, imposto de importação que ela pode aumentar. Não para aumentar, pelo amor de Deus, não faça isso, porque ninguém aguenta mais imposto. Mas ela poderia, por uma canetada, aumentar. São impostos que são discricionários. O governo pode aumentar, porque são impostos considerados regulatórios, para você equilibrar a balança do comércio. Não exatamente para isso, mas seria uma forma até errada de fazer. Mas nós temos que ter essa consciência que são pessoas que estão extremamente incapacitadas de poder fazer alguma coisa. Porque quando vem com uma ideia de CPMF, que a brincadeira no momento é chamar CPMF de contribuição permanente da Maracutaia Federal, né? Da mamata federal. João Vilela, com essa eu preciso fazer um break, claro. eu preciso depois, eu tenho que vou me recompor no intervalo. Por favor, doutor. Por favor. Só para eu concluir aquela pergunta. Por favor. Então, eu falei que eu não concordo com essa questão de se investir em outros portos, sendo que os nossos aqui precisam ser melhorados para entrar em um nível de competição muito melhor. E a questão do mais médico, eu disse que há um tratado internacional, senão claro. Já teríamos nossas instituições agindo mais. Exatamente. Mas eu tampouco concordo porque eu tenho que investir e dar condição para o brasileiro estudar medicina. Eu tenho que investir e dar condição para o brasileiro prestar também o serviço de médico, ganhando o mesmo patamar dos médicos brasileiros, nesses locais em que precisam. Então, só para fechar, não sei se fecharemos, mas para fechar o assunto do impeachment, os 2 pontos que estão aí, os 2 fatos, são a questão da prestação de contas e a questão da pedalada das pedaladas fiscais, que aliás pedaladas a presidente tem dado todos os dias, que ela perdeu 15... Ela virou ciclista agora. Parabéns para ela por conta disso. O amigo Gessé podia ir até Brasília ver como se ela está pedalando com ela. Pedalar com ela, justamente. Um abraço ao Gessé. 7 horas, mais 30 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo. TV Com Debate volta na sequência. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia.
EVCom, sempre com você. Corta. Convido a todos a assistir o programa Cidadania e Meio Ambiente, um programa focado no desenvolvimento sustentável. Um programa que tem cultura, meio ambiente, negócios, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise às quartas-feiras, às 10h30. Um abraço a todos, até lá! A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. TV Com Debate já está de volta e hoje recebendo o advogado Aldo Santos Pinto e o nosso comentarista João Vilela. Senhores, e a CPMF? Emplaca ou não emplaca? É engraçado que o assunto para nós aqui não acabou no intervalo. O programa continua no intervalo. Até melhor do que no ar. Sem censura. Exatamente. Mas a CPMF ela não deve emplacar, a meu ver. Não há clima para isso. Essas medidas que a presidente anunciou recentemente, pelos economistas que eu leio, eles disseram que não são medidas tardias, deveriam ter sido anunciadas desde o início do seu segundo mandato. E ela deveria até, para tentar atrair, dizem alguns, mostrar algumas medidas até folclóricas, digamos assim, mas para tentar dizer que estava ocorrendo um corte na carne, como na sua própria carne, como, por exemplo, reduzir o seu próprio salário. Em números reais, né, João, não iria mudar muita coisa, mas ela estaria dizendo a todo mundo, olha, chegou a hora de apertarmos o cinto. Eu estou fazendo a minha parte. Por isso a necessidade da CPMF. Né? Quando se anunciou em setembro um pacote para tentar salvar 2017, veja bem, em setembro de 2015, um pacote para tentar dar efeito em 2017, como é que ela vai conseguir apoio popular ou apoio político no momento em que se discute se ela tem números para se defender ou não no impeachment? Como é que ela vai conseguir emplacar uma CPMF? Por mais que se tenham
alguns governadores buscando também beliscar uma CPMF, que também estão quebrados. Eu ia partir Eu acho assunto. muito difícil esse assunto CPMF emplacar, se no ano que vem nós já temos Eleições municipais. Segundo Maquiavel, agora já era o momento de estar dando bondades. E falando em Maquiavel ainda, a presidente tenta jogar com esse desespero dos governadores e dizer, olha, a CPMF vai ser bom não só para mim, para eu poder tirar a cabeça fora da lama, vai servir para vocês também, governadores, respirarem um pouco. Ela está tentando trazer para o lado dela. Mas veja quem os são governadores. esses 7 governadores. Quem são? São justamente da base aliada. É um do Acre, o do Nordeste, vários do Nordeste, e o do Rio de Janeiro, Pezão. São todos aliados dela. Só. Você não encontra nenhum outro. Então, na realidade, você está pegando pessoas que estão desesperadas pela situação que foi montada por eles mesmos. Mas que tem por maus administradores. Mas é bom que se frise, tem boas bancadas na Câmara. Tem boas bancadas. Principalmente o Norte e o Mas Nordeste. a dificuldade de se chegar a um imposto tão... E são governadores, normalmente, se você notar, que já estão ou no segundo mandato, exato Pezão, por exemplo, mas já não vão já estão de saída. Já estão de saída e tem outras ideias na cabeça, provavelmente. Nem querem para agora, na realidade. Tem essa questão também. E sabem que não vão ter para agora. É que também estão fazendo uma jogada com ela. Estão querendo algum benefício dela. Isso faz parte do jogo político na cabeça deles, pelo menos. O que eu vejo assim, o momento é errado, sem dúvida nenhuma. O imposto é errado, nós pagamos uma fortuna de imposto no Brasil. Imposto é algo... Não sei se você já calculou, me permita lhe chamar de você. Claro. Nós pagamos 35% aproximadamente então, o governo daquilo que nós... 36%. Eu vou discordar desse número pelo trabalho que eu tenho todos os dias. Eu posso estar completamente enganado, mas eu tenho essa forma. Nós pagamos cerca de 80% de imposto. Cada R$100 que você ganha, 80% vai para o governo. Em algumas coisas mais ainda. Eu sei que tem os impostos diretos e impostos indiretos. Imposto de renda é imposto seco, você vai ter ali realmente a sua renda. Mas o que você paga de imposto indireto é assustador. Por exemplo, o imposto que você tem hoje, que é muito cruel, que faz parte do ICMS, que eles chamam de substituição tributária. Você pagaria antes. Então eles calculam, fazem uma tabela e calculam quanto seria que se vendido o produto e cobram por essa tabela. Isso os estados fazem, estou falando do governo federal. E tem um índice de valor agregado, que é o IVA. Nos outros países é imposto de valor agregado, que é o valor total. Mas aqui no Brasil fizeram esse sistema, que é uma tabela que eles calculam. Um espelho que o senhor ou que a senhora compre é 192% do IVA. Eles entendem que se você pagar R$50 um espelho, vai vender em torno de R$200. Totalmente irreal. Mas vão cobrar um imposto de R$200. Então você sempre vai pagar um espelho, em qualquer lugar que a senhora compre, muito mais caro do que ele vale realmente, o imposto está muito mais forte em cima dele. Um carro, um Golf. Você vai comprar um Golf, custa R$82 mil um Golf. 42 mil é imposto. Fora, ou seja, a fábrica que contratou funcionário, teve tecnologia, fez isso, fez aquilo outro, cobrou 40. O governo cobrou 42. Você pagou 42. De impostos, né? Só de impostos. Agora, a fábrica também tem impostos indiretos mesmo você retirando do efeito cascata, do ICMS e tudo mais, teve outros impostos no meio do caminho. Tem custos Brasil que não vão estar entrando naquela conta exatamente. E tem o custo também da falta de infraestrutura, que nós temos muito grave. E que custa caro. Que custa muito caro. Um frete custa caríssimo, o porto paralisado custa caríssimo, a forma que a importação é feita custa caríssimo. Então, a coisa vira uma bola de neve que é realmente assustadora. E quem mais paga imposto no Brasil é a classe média, isso sem dúvida. Sim, os cálculos dizem que a classe média, isso eu já vi vários estudiosos falando dessa parte, paga em torno de 84% de imposto. Cada R$100, é muita coisa, coisa assustadora. Nos diretos, indiretos, de todas as formas, em cascata que vira. Quem é mais pobre, né, quem não é da classe média, paga em torno de 60%. E o rico paga em torno de 40%. O rico paga menos. Porque ele tem formas de você fazer uma chamada elisão fiscal, ou seja, você não pagar imposto de forma legal. Alguns bons escritórios de São Paulo têm essa condição no Brasil de fazer uma boa elisão fiscal. É algo que não se conta e não tem livro praticamente em direito tributário para você achar a fórmula.
que são fórmulas que estão num limite entre o legal e o ilegal, na realidade. E poucos escritórios têm essa fórmula tão bem feita que consiga gastar, sem contar de mandar para fora, sem cortar a parte as legal. Operações que tem que ser feitas. Como você vê agora do Odebrecht, das grandes empreiteiras. Pode notar como esse dinheiro saiu desse caixa 2. Como é que uma empresa tão estruturada como essas empresas pagou tanto? Agora o procurador da República, que é o promotor do caso da Lava Jato, ele falou, olha, são 200 bilhões por ano que eu calculo, isso ele falou, que eu calculo em propina, em corrupção. 200 bilhões por ano. E o doutor Aldo colocou de uma forma perfeita, adorei o que ele colocou. Porque eu até lembro da manifestação, que teve a última manifestação, tinha uma frase da Bahia, Salvador, uma faixa, dizendo que a escada tem que se lavar de cima para baixo. E é justamente isso, ela tem que dar o exemplo. Mesmo que esse exemplo seja um valor pequeno, proporcionalmente ao restante, que é um valor altíssimo, porque o Palácio do Planalto tem tanta suntuosidade. Ela voltou agora dos Estados Unidos, lá com Obama, uma bolsa Louis Vuitton, teria que estar com um sapato nacional, mostrando a nosso país. Eu estava conversando aqui... Que ela acredita no país. Antes de começar o programa, eu estava conversando com o Guto e com o Dr. Aldo, o seguinte, a porcelana, a primeira dama nos Estados Unidos, todo começo de mandato, ela escolhe a porcelana que vai se dar no jantar, ela escolhe. Ela é agraciada. E as empresas querem que ela use, ela recebe de presente, nós pagamos. Lá eles recebem a porcelana, a prataria que já tem lá deles, também que ganharam de presente, um monte de coisa, mas ela escolhe uma porcelana nova. Então, a ideia, hoje, atualmente, é Porcel, é uma marca portuguesa, que é usada, escolhida por Michelle Obama, nos salões da Casa Branca, quando é servido um jantar. Usa-se Porcel, é uma porcelana portuguesa. Então, quer dizer, eles usam formas de ganhar ou de demonstrar produtos do próprio país, valorizando essa parte toda. Eles economizam muito mais, sem dúvida nenhuma. David Cameron, a gente viu o primeiro-ministro inglês voando de classe econômica, no avião de carreira, como todo mundo, andando de bicicleta, de metrô, disso, daquilo. Isso faz parte do marketing também, né, doutor Aldo? Não é só a questão da economia. A questão do marketing, dizendo, olha, eu sou que nem vocês. Eu estou junto com vocês, no problema, na vantagem. Na saúde e na doença. Você vai em todos esses em hotéis de 5 estrelas, com um monte de assessor, com 25 limusinas que a gente só descobriu, porque isso é tudo cartão corporativo, ninguém sabe, isso é tudo escondido, né? Você não tem acesso, isso que é segurança nacional. Na minha opinião, segurança nacional não é isso. Segurança nacional é não deixar entrar droga e arma pela fronteira, não deixar invadirem o país, não é isso. Eles falam, não, o cartão não pode aparecer o que se gasta. O dia que abrir esse negócio do cartão corporativo, quando você começar a ver que um corte de cabelo custa 3, 5 mil reais, 3, 4, 5 mil reais, vocês vão ver que loucura. E aí eu fico imaginando, você falou aqui no intervalo, o preço da licitação de um talher para o Brasil. Uma espátula de bolo, agora, teve um pregão eletrônico agora, esse mês, setembro, R$ 1.150 uma espátula de bolo para o Palácio do Planalto. E isso foi cancelado, tá? Foi cancelado. Mas isso é dado público. Isso é público. Né? Eles deixam isso à mostra, quer dizer... Nessa época fazer. Fazendo um parênteses aqui, Porcelana Porcel, que está ainda chegando na Design Gallery. Mais uns 10, 15 dias estamos chegando com a Porcel. No final do ano. Por isso que eu sei disso, inclusive, porque eu estou estudando a Porcel. Né? Então, no final do ano, nas festas, quem quiser ter porcelanas igual às da primeira-dama Michelle Obama, poderá encontrar lá na Design Gallery. Lá na loja, com toda certeza. No ensejo, né? Aproveitando, né? Mas eu fico imaginando 80%, João. Eu estou trabalhando até setembro, quer dizer que o meu dinheiro mesmo, a partir de outubro, metade de outubro, exato. Nem vai ver. Mais ou menos não vejo, porque chega dezembro, também vem as compras de Natal e tudo mais, né? O produto é muito caro no Brasil, vai para o exterior. Os Estados Unidos, imagina, doutor Aldo, desculpa. Mas hoje nem tanto, né? Por conta do aumento do dólar, mas né? Se você pensar, mas o dólar também, o Guto até falou que o dólar aumentou no Brasil por causa da taxa de juros americana. Hoje Então, mas não foi por causa disso que aumentou. Por problemas internos que aumentou. Se aumentasse a taxa de juros, ia aumentar muito mais. Na verdade, era para ter reduzido. É que houve uma fuga de dólares de todos os mercados emergentes em função da decisão do Fed. É o contrário. Nos Estados Unidos, se tivesse aumentado, eles fizeram zero praticamente. Se tivesse aumentado, aí o pessoal. É aí que é muito mais. Ia para lá. O resto do mundo baixou. Nós não podemos
olvidar dos oportunistas, né? Enquanto nós estamos discutindo aqui Lava Jato, Petrolão, Mensalão, impeachment e tudo mais, há muita gente interessada nesse circo pegando fogo. Com certeza. Gente que viu o dólar a 2,90, 2,80 e que está rindo, porque sabe que vai chegar, como já havia previsto, nos 4 e talvez passar um pouco dos 4. A previsão final do ano é 4,50. Enquanto nós, classe média, trabalhadores, estamos aqui sendo amassados, tem muita gente na questão especulativa rindo, enquanto nós estamos aqui discutindo quem vai ser denunciado na Lava Jato, se vai ter ou não impeachment. Tudo isso é muito secundário para esse grupo especulativo. Então, nós é que estamos pagando essa conta e muito cara. Será que a população tem essa consciência? Não. Mas assim, eu vejo de uma outra forma, que hoje o dinheiro não está nas prefeituras, o dinheiro não está no Estado, todos se dizem quebrados. O dinheiro não está no governo federal, todos se dizem quebrados. O dinheiro não está nas empresas, todas se dizem quebradas. E o dinheiro não está com a população. Talvez o que o doutor Alto esteja falando é justamente isso. Talvez o dinheiro não esteja exatamente aqui. Tenha sido trocado a troco de mandioca, para não ser de outra forma. Com muita gente ganhando com isso, viu, João? Muita gente ganhando. Muita gente. Mas quem consegue muito dinheiro. Quem consegue manipular de uma forma assim, não é uma pessoa aqui de baixo. É uma pessoa bem lá de cima. São pessoas que têm muito poder. Tem livre acesso não é possível a todos os... Um espirro da Câmara Exato. gera uma turbulência, Exato. Uma tosse do Senado gera outra turbulência, uma bagunça de se anunciar medida, volta, vai, não anuncia ou anuncia e não... E será que não tem... Vou te colocar. Pois tem conspiração. Não, mas tem tanta desorganização que eu não acredito que seja simplesmente desorganização. Não é possível. Porque tem muita gente ganhando com isso. Né? Para muita gente interessa o quanto pior, melhor. Essa questão de impeachment tem que ser resolvida logo, tem ou não tem. O Brasil não pode ficar parado ou recuando por conta disso. Existe um fato jurídico? Coloca isso para votação. Não existe, para de dar informação de crise. Para de dar informação de quem começou com a informação de crise foi o próprio presidente da República. Pois é, mas hoje no dia 8 de março, né? Dia da Mulher. No Dia da Mulher. No pronunciamento dela. Ela que veio com a ideia da crise mais forte. Mas falando da crise internacional, né? Mas falou, olha, chegou aqui. Não era uma marolinha. Então, mas aí que foi o grande problema. Porque se ela conseguisse driblar, falar assim, olha, nós estamos agora, vamos botar ordem na casa. A mesma coisa que ela fez, só que com outra forma de dizer. Nós vamos colocar ordem na casa, tá? Porque nós precisamos, o Brasil precisa crescer muito mais. De uma outra forma de dizer a mesma coisa. O copo mais cheio do copo mais vazio. Nós vamos agora extinguir tantos ministérios, eu vou fazer não sei o quê, eu vou vender aqui o Aerodilma, eu vou vender não sei o quê, nas minhas viagens internacionais eu vou assim, assado, nós vamos fazer assim, nós vamos no Brasil assim, assado, eu vou fazer... Mudaria isso esse ano, em janeiro, ela com apoio popular de mais da metade da população que acabou de reelegê-la, ia ser sensacional. Mas mostrando os seus próprios cortes, o que ela estaria fazendo. Exato. Mesmo que não fosse mudar em termos econômicos, mas aí você teria uma força muito grande do exemplo que está vindo de cima. Ela já saberia, olha, está com problema, está com rombo, porque é Copa do Mundo, as Olimpíadas, eles viam da Petrobras, o que perdeu na Petrobras de dinheiro foi mais que uma Grécia. Mais que a dívida da Grécia é incrível falar isso. Impressionante. Se a gente pensar que nosso PIB está negativo 2 praticamente, e da Grécia está 0,9 positivo. Depois de tudo que a Grécia passou. Que aconteceu com a Grécia, tudo é difícil comparar, porque a moeda é diferente, tem toda aquela questão, mas, gente, não dá para a gente imaginar de outra forma. Ela está usando até da forma de dizer errada. E sem reconhecer os erros, porque tudo Nesse ela fala ponto, constitucional. Eu acho que aí está o grande problema. Se nós tivermos errado... Aí está o grande problema Não se reconheceu, não se tem humildade. Aí está o grande problema, porque houvesse esse reconhecimento logo cedo, e essas medidas agora ainda meio que mancas, talvez a situação hoje estaria melhor, né? Estivesse melhor. Agora, ela foi mal orientada ou vocês acreditam que ela, pelo gênio, pela personalidade forte, bancou isso? Não vai ter crise, eu seguro as pontas. A gente tem como articular isso com a Câmara e com o Senado. Haja vista que ela trouxe para coordenação política, articulação política, o vice-presidente Michel Temer, que acabou já saindo, que não aceitou mais ficar nessa coordenação, nessa articulação. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo ela uma pessoa extremamente centralizadora,
e arrogante. São as duas coisas que eu vejo da forma, infelizmente. Gostaria que fosse diferente. Ela é centralizadora, arrogante e ela não tem humildade. Essas grandes falhas que eu vejo hoje da Presidente da República. Não estou nem falando da questão se ela aceita a corrupção, se ela não aceita, porque eu vejo que ela não... Eu não consigo vê-la aceitando dessa forma. Ela participando do esquema. Ela. Mas ela tem essa arrogância. Eu vejo um exemplo que eu vi no primeiro mandato dela, no primeiro ano do mandato dela, que ela falou o seguinte: olha, eu quero conhecer as cartas náuticas, começou a estudar cartas aéreas, como pilotar um avião, para ela fazer a rota do avião, porque ela não queria pegar turbulência. Isso foi uma coisa que ela colocou como uma coisa positiva, ela falou disso. Ela está estudando cartas aeronáuticas, como se fosse uma grande coisa, ou seja, ela não deixou fazer. O piloto tem que saber condições de fazer, não ela. Por mais que ela seja presidente da República, não importa. Então, tem um princípio muito claro na administração pública que o presidente, o governador, o prefeito devem determinar uma diretriz. O que fazer? E seus secretários e seus assessores devem ter a ideia como fazer. Os bons administradores públicos fazem isso. A empresa também é assim, dessa forma. Ela não. A minha opinião, ela quer como fazer, ela fazer. E o que fazer, ela acaba se atrapalhando. Porque não dá para você fazer tudo, conhecer tudo. Ela achava que era uma grande pessoa para relação a questões hídricas e elétricas e energéticas. E fez uma besteira atrás da outra, que a gente sabe, teve também a questão do tempo e tudo mais, mas fez uma besteira atrás da outra, reduziu de um jeito, fez do outro, fez toda uma... Mentiu, falou que não ia ter aumento de aumentou a doidado, isso aumentou muita coisa. Infelizmente, eu vejo despreparo muito grande, achando que é preparada, se achando que é economista, e não é. A gente pega a trajetória da pessoa, hoje ela é uma senhora, mas desde a infância dela, desde a juventude dela, ela fazia as mesmas palhaçadas e os mesmos problemas. Estava comentando no intervalo com o Guto e com o Dr. Aldo, que ela teve uma loja de 99, e ela se atrapalhou toda nessa loja, faliu essa loja 2 vezes. Faliu 2 vezes. Faliu 2 vezes. Uma loja, depois ela, com dinheiro do ex-marido, montou outra loja. O nome da primeira loja que... Entre no Google, é interessante. Chama-se Titanic, a loja 1. A loja 1 naufragou, tal qual... a loja 2 já não se chama Titanic. A segunda foi Poseidon? Não, Titanic 2. Titanic, é sério? É Titanic 2? É sério. E eu achei uma coisa tão louca, as pessoas chamavam a loja de Titanic, né? Porque é uma coisa que vieram afundar o negócio. Não traz bom agouro. Eu tive um amigo meu que teve em São Paulo uma loja chamada Titanic de 1,99. Depois ele me contou, eu falei, não acredito, o que aconteceu? Faliu. Naufragou. É um negócio que não dá muito certo. Inclusive, o nome do navio Titanic, né? Titanic quer dizer aquele que desafia Deus. Então, já normalmente não dá muito certo. Doutor, eu vejo que ela começou montando uma equipe, não sei se escolhendo ou recebendo uma equipe, e que nós temos que lembrar que muitos dos ministros acabaram sendo demitidos ou pediram demissão por conta de diversas acusações. Isso, num momento, mostrou que ela não aceitaria qualquer tipo de irregularidade. Isso, no começo, eu achei que foi bem positivo. Também não vejo ela ligada à corrupção ou a questões pessoais. Não vejo, não consigo ver. Isso é bom. Mas eu vejo ela se atrapalhando bastante na administração. Seja por não aceitar os conselhos que deveria aceitar, ou por atropelar quem acabou de dizer alguma coisa em seu favor. Guto, você lembrou agora que o Michel Temer estava na articulação política e oficialmente ele falou, creio eu, que ele teria cumprido a missão dele, mas muita gente especula que ele dizia uma coisa e o outro ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, dizia outra, a própria presidente Dilma dizia uma outra coisa, enfim, ficou aí uma desarticulação. Uma desarticulação que ele acabou saindo. Então vejo muito isso. Não a vejo com questões de corrupção pessoal, não vejo mesmo, mas tampouco vejo como uma administradora talentosa, ou aglutinadora, agregadora de valores que possam ou que pudessem tê-la ajudado a administrar de maneira positiva. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse momento. Aí você perguntou de quem é a culpa, ela tem grande parte da culpa, até porque aceitou esse desafio, está lá e não conseguiu tomar as medidas ao tempo certo, e quando tem tomado as medidas, são essas aí tardias e até desorganizadas. Trabalhadas. Desorganizadas, né?
Nós estamos chegando ao final do programa, sem qualquer nenhum trocadilho com a nossa região. Vocês acham que, rapidinho, nós estamos realmente no final, há luz no fim do túnel? Sem nenhum trocadilho com o nosso túnel. Santos Guarujá? Santos Guarujá ou Zona Leste ou Nordeste? Eu acredito ainda no Brasil. Eu acho que o povo brasileiro já se acostumou a algumas conquistas que não vai abrir mão. O povo brasileiro já se acostumou... com uma moeda estável, com uma inflação baixa, de planejar a vida. O planejamento é importante. Lembram, claro que lembram, da inflação quando era de manhã. Você ia ao mercado com uma nota, comprava algumas coisas de manhã, até algumas charges, colocava um taxímetro num carrinho de compras, onde o preço, a pessoa parecia uma gincana, que ela tinha que correr para comprar as coisas. Pro supermercado, porque o que comprava de manhã não compraria à noite. Então, essa evolução econômica, essa estabilidade que trouxe mais saúde, seja com plano de saúde, que trouxe mais educação com uma escola particular, que trouxe uma viagem internacional, que trouxe um bom carro, que trouxe uma geladeira nova, micro-ondas, que trouxe, enfim, que trouxe o mais sonhar, conforto, mais qualidade de vida. Que trouxe o sonhar, né? Permitiu que algumas pessoas que talvez nem sonhassem com algumas coisas pudessem sonhar, planejar. Acho que essas conquistas o povo brasileiro não vai deixar de lado. E, de alguma maneira, ele vai reagir para conquistar, ou para retomar, ou para manter essas conquistas. Eu não creio que nós iremos aguentar mais 3 anos com essa indefinição. Não estou dizendo aqui que a presidente deva sair, mas essa situação, tem impeachment ou não tem impeachment? Tem CPMF ou não tem CPMF? Petrolão, tem que resolver logo. Vamos para frente. Exatamente. João Vilela. Ela colocou perfeitamente, não tem nem que acrescentar mais nada. A única coisa que eu quero dizer é que eu sempre vejo a luz do fim do túnel e a crise, por pior que seja, sempre é uma oportunidade de se melhorar, de se aperfeiçoar, de fazer de trazer, realmente criar coisas novas. Os empresários vivem nisso, o brasileiro tem essa capacidade e eu tenho certeza que em um ano e meio nós vamos estar vivendo um país muito diferente. Perfeitamente. Espero também, minha mulher vai ser uma das que vão lá na sua loja, atrás da porcelana Porcel, a porcelana da primeira-dama Michelle Obama dos Estados Unidos. Aldo Santos Pinto, muito obrigado pela presença, pela aula de direito, pela facilidade em explicar a linguagem do direito ao nosso telespectador. João Vilela, muito obrigado. Telespectador, amigo, muito obrigado pela sua audiência. TV Com Debate volta amanhã, na sexta-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Boa noite.